Pensa só. O que acontece quando, para salvar uma vida, um ato de heroísmo acaba causando uma destruição imensa? Pois é, hoje a gente vai desvendar uma história dramática que força a gente a colocar na balança o valor de uma vida contra a ruína de uma propriedade. Essa é a grande questão, né? A resposta para ela mistura instinto de sobrevivência, um sacrifício e um princípio jurídico muito, mas muito interessante. Então, se prepara para entender como a lei encara um herói que, para salvar alguém, causa um prejuízo gigantesco. Beleza, vamos voltar lá pro comecinho do caos. Tenta imaginar a cena, uma tarde de terça-feira, super movimentada. Sabe aquele sol forte batendo no asfalto de uma rua bem íngreme? O cenário para um desastre já estava todo montado. Olha, tudo acontece em segundos. Lá no topo da ladeira, o freio de um caminhão simplesmente para de funcionar. Ele começa a descer desgovernado, ganhando mais e mais velocidade. E bem na rota dele estava a Dona Sônia. Logo atrás, o Ricardo vê esse pesadelo se desenrolando. Não dá tempo de pensar, não dá tempo para nada. Ele só reage, é puro instinto. Ele joga o carro de ré, com tudo, para dentro da vitrine de uma joalheria. Era a única chance de evitar o pior. O resultado disso tudo? Um caos completo. Uma vida foi salva, sim, mas a que custo? O carro do Ricardo ficou destruído, a loja virou um monte de cacos e o prejuízo é enorme. E aí fica aquela pergunta no ar: quem é que paga por tudo isso? E é para responder essa pergunta que a nossa história sai das ruas e entra nos tribunais. Para a gente conseguir entender se o Ricardo tem ou não responsabilidade, a gente precisa conhecer um conceito jurídico que é a chave de tudo: o chamado estado de necessidade. Basicamente, a lei entende o seguinte: para evitar uma catástrofe, às vezes é preciso causar um dano menor. Pensa nisso como ter que escolher o menor de dois males, sabe? Uma atitude que normalmente seria legal acaba se tornando justificável por causa da emergência. A grande questão é: será que o o Ricardo fez se encaixa nessa definição? Então, vamos conferir os pontos. Existia um perigo real e acontecendo na hora, sim, o caminhão desgovernado. A ação foi para proteger um bem mais valioso? Com certeza, a vida da Dona Sônia vale mais que qualquer vitrine. Foi o Ricardo quem causou o perigo? De jeito nenhum. E por último, tinha outra saída? Naquele instante, não. Então, pelos critérios da lei, o caso do Ricardo é um exemplo de livro de estado de necessidade. Ok, então o ato do Ricardo foi justificado pela lei. Mas e o prejuízo? Ele não desapareceu, ele ainda existe. E a lei divide esse prejuízo em duas categorias bem diferentes. De um lado, a gente tem os danos materiais. São aqueles mais óbvios, que dá para ver: a vitrine estilhaçada, o carro do Ricardo todo amassado. É o prejuízo que dá para calcular em dinheiro. Só que do outro lado, existe o dano moral, que é aquele impacto invisível. Imagina o trauma da Dona Sônia, que viu a morte de perto. Pensa no dono da loja, vendo o trabalho de uma vida virar pó em segundos. Para a lei, essa dor também tem um valor. O que nos leva de volta à pergunta final? Se o Ricardo está isento de culpa, então quem é que vai arcar com todo esse prejuízo, tanto financeiro quanto emocional? E aqui está o pulo do gato. A lei não apaga a dívida, ela só redireciona. A responsabilidade vai direto para a causa raiz de todo o problema. A manobra do Ricardo foi só uma reação em cadeia, que começou com a falha do caminhão. Por isso, a responsabilidade cai toda em quem criou o perigo em primeiro lugar. Certo. Então, qual o caminho para a justiça? Primeiro passo: investigar a causa. A perícia vai lá e confirma que a raiz foi a falha mecânica. Segundo passo: identificar o responsável. O proprietário do caminhão é quem tem o dever de garantir a manutenção do veículo. E, por fim, o terceiro passo: buscar a compensação. Tanto o dono da joalheria quanto o Ricardo podem e devem cobrar a reparação de todos os danos direto do proprietário do caminhão. E essa é a grande lição que a lei nos dá nesse caso. O sistema não foi feito para punir o herói. Ele foi feito para encontrar a origem do problema e fazer com que o verdadeiro responsável pague a conta. É um equilíbrio perfeito, que protege quem age com coragem e compensa quem sofreu as consequências. E é com essa reflexão que a gente encerra. A história do Ricardo nos deixa com essa pergunta complexa, né? Ela mostra que a linha entre o certo e o errado pode ser incrivelmente fina e que, às vezes, um ato de destruição é, na verdade, um grande ato de heroísmo. Uma história e tanto para se analisar.